tarde, pessoal. Estou aqui com vocês hoje para fazer duas aulinhas com vocês bem rapidinho aqui, para vocês não ficarem longe das ciências, né, nesse tempo que a gente está em casa. Vamos lembrar que essa quarentena não é férias, a gente tem coisa para fazer e quanto menos tempo a gente perder, melhor vai dar andamento para esse nosso curso, né? Que vai ficar muito mais legal lá para frente. Pessoal, eu estou aqui na minha casa hoje. Eu vou postar essa videoaula, vou deixar algumas tarefinhas para vocês também fazerem. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem depois, durante a semana. E vocês vão me dando feedback depois. E também posso disponibilizar horário de dúvidas para vocês, tirarem dúvidas, ou até algumas dicas. Posso ler os exercícios para vocês tentarem entender melhor, né, assim como a gente faz na sala de aula. Então é isso. Eu espero que vocês gostem, eu espero que fique claro para vocês. Tudo bem? E a aula de hoje de vocês é esta daqui, ó. É a aula 13 e 14 da apostila de vocês, na página 291, tá? Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha rápida, mas depois eu vou dar uma olhadinha na apostila de vocês também pra gente. Eu queria que vocês tivessem o grifa-texto aí, cara, para vocês derem uma grifadinha nas coisas que eu falar para vocês que é importante, tá? Bem, só para começar, o que trata essa aula 13 e 14? Ela começa a falar de evolução. Putz, delícia, amo evolução. E aí a gente começa a falar sobre aqueles grandes pesquisadores, né, aqueles grandes teoristas aí da época de evolução, Lamarck, Darwin, né, essas brigas que tiveram entre eles. Gosto muito de conversar sobre isso com vocês, eu mostro até alguns filmes depois, podemos passar isso como tarefa, de que for. Nossa, que barba branca aqui, hein? Esquece, ignora isso aqui, povo. Tá? Deixa eu trocar meu óculos, tirar o da fantasia e colocar o óculos de verdade. Bem, pessoal, então assim, eu queria, para começar a falar, essa aula fala sobre transformação e evolução. O livro traz para vocês esta imagem aqui, ó, esta imagem para vocês falarem o que vocês conseguem ver nela de seres diferentes. Povo, levar em consideração aqui micro-organismos que tem nela, levar em consideração aqui animais, vegetais. Tem um pote de água aqui, é um ser vivo? Acho que não. Mas eu tenho assim, ó, seres aquáticos, eu tenho mamíferos, tenho aves, tenho répteis, anfíbios, peixes, tenho tudo de interessante para mostrar um pouco de biodiversidade para vocês. Opa, de diversidade. Porém, como aqui são desenhos, o professor colocou aqui, vixe, não deu certo. Aqui. O professor colocou. Então aqui eu novamente falando para vocês, né? Ó, a aula 13 e 14 da página 291. Mas aí o professor colocou para vocês aqui, ó, umas imagens de seres que englobam essa nossa diversidade. Então perceba aqui, ó, eu tenho seres, tanto seres que são extremamente detalhistas e tal, mas na biologia ele é um ser até que simples, até seres extremamente complexos que se adaptaram de repente ao ambiente em que vivem, a um ser que a gente pode falar de um pouco mais simples, um outro ser um pouco mais complexo. Então, pessoal, eu tenho aqui uma variedade de seres vivos infinita. Olha essa lesma marinha, que coisa fantástica que ela é. Que mais aqui? Eu tenho também aqui, eu acho que são como chama? Os seres marinhos muito primitivos que vocês vão verem comigo lá pra frente, que outros. Lá no ensino médio a gente discute bastante sobre ela. Bactérias aqui no lado, ó, aqui um vírus, seres vivos, não sei, né? Vírus é ser vivo, não sei. Mas eu tenho que mais? Felinos, insetos, então tem uma gama boa de coisinha aí. Mas galera, vamos passar para a próxima aqui. Calma, que não é YouTube direito, não. Aqui. Outros seres, olha isso. Seres que se camuflam, ó, seres que saíram para jantar e se conheceram melhor aqui. Olha esta galera. Um flagra do almoço em delivery aqui em casa. Eu tenho um monte de diversidade de seres vivos. Olha isso daqui, esse fungo. Pelo amor de Deus, se encontrar isso na rua não dá uma mordida não, tá? Morceguinho, peixinhos, plantas, mais plantas, mais plantas, mais plantas. O que mais?
aqui, olha estes animais, um marsupial aqui, sapos, borboletas, mais plantas, beleza. Por que o professor está mostrando essas coisas para vocês? Qual que é a ideia de mostrar um monte de foto para vocês? Na verdade, é perguntar qual que é a história assim, como que acontece essa diversidade de espécie? Até uns dias atrás na aula a gente conversou sobre o que é espécie. A partir de agora, vamos pensar o que causa essa diversidade de espécie? Quais são os processos que surgiram por aí que fizeram ter esse monte de seres vivos tão diferentes, tão doidos, tão bonitos, tão complexos uns dos outros, né? Já ouviram falar da história dessa cobra aqui, que tem uma falsa e uma verdadeira? A falsa imita alguma coisa da verdadeira para tentar lá ter uma vantagem na hora de ser predada pelos predadores e tal, né? Então, de onde vem, será, essa diversidade? Como ela acontece, né? Nós conversamos também há um tempo atrás sobre aquelas maneiras de surgimento da vida, da tal da biogênese e abiogênese. Agora eu sei que ela é biogênese, beleza. Cada um desses ser vivo aqui tem que ter vindo de um outro ser vivo. De onde surgiu o primeiro? De onde surgiu toda essa variedade toda que a gente encontra hoje em dia? Deste momento para frente, começam a surgir as teorias para tentar explicar isso. Isso não é uma coisa muito antiga, pessoal, isso é recente, sabe? Os pesquisadores tentando explicar isso daí de uma maneira real, concreta e tal. Vocês viram lá que a ideia da biogênese, da abiogênese, era recente também. Então, depois que eles acreditaram na biogênese, tentaram explicar isso de uma forma mais interessante para chegar numa resposta. E a explicação mais aceitas, mais completas, elas só surgiram depois que descobriram o tal do DNA. Aí que nós conseguimos ter uma resposta um pouco mais completa, tá? Bem, mas antes disso, eu quero conversar com vocês um pouquinho de genética, bem pouco, tá? Deixar isso lá para o oitavo ano, para vocês sofrerem lá na frente. Para a gente pensar, quando eu olho cada um de vocês na sala de aula e às vezes eu me deparo com os pais, na hora me vem a ideia de esse cara é pai de fulano de tal, porque são muito parecidos, quer seja nas características físicas, quer seja até no modo de falar, no modo de agir, até no modo de sentar, às vezes a gente consegue descobrir. Então, isto vem de uma coisa chamada de hereditariedade. Tenho certeza que vocês já ouviram dizer assim, nossa, um casal de olhos castanhos tiveram um filho de olho azul. Sem pensar besteira, sem pensar numa terceira pessoa na relação, vocês já disseram isso ou já ouviram dizer que existia um avô, uma avó que tinha olho azul. Então parece que uma característica estava guardada ali naquela família e ela aconteceu pulando uma outra geração, né? Pulou os pais e chegou lá nos netos. Nossa, que azar que me pulou. Eu vou fazer o quê? Isso é ao acaso muitas vezes. Se eu cruzo duas famílias que têm muito mais olhos azuis do que olhos castanhos, a chance de eu ter mais descendentes com olhos azuis são maiores. Portanto, isto de transmitir características nós chamamos de hereditariedade. Então, características que são geradas, ou seja, são transmitidas de geração a geração. São passadas de geração a geração. Então, eu consigo achar no meu descendente algo que veio de mim? Tenho que achar, porque o DNA que fez esse meu filho, metade foi eu que mandei, metade foi minha mulher que mandou. Tá, e o meu, que eu mandei pro meu filho, quem mandou para mim foram os meus pais, metade do meu pai e da minha mãe. Né? Então, as características que foram transmitidas ao meu filho, ela tem uma linhagem histórica para trás dele, que passa por mim, vai para os meus avós e para os avós. Isso é a tal da hereditariedade. Tá, professor? O que tem a ver você estar falando sobre isso? Se eu estou discutindo essa ideia. Tudo bem. O que será que levou esse animal aqui, ó, ele é uma ave, mas ele tem características totalmente diferentes dessa ave aqui. Desta ave aqui. É isso que a gente estuda em evolução. Por que animais de um mesmo grupo, eles se dividiram para situações tão diferentes? Né? Continuando, que características são essas, galera, que são transmitidas? É uma carta que você manda para o teu filho para ele te copiar?
sei lá, você salva no pendrive as suas informações e teu filho lá ele joga no HD dele e copia, né? Que característica é essa? As características, elas estão incluídas num tal de material genético. Material genético. Eu tenho meu material genético, cada um de vocês tem um material genético, desde aquele que é mais conversador, daquele que é mais quietinho na sala de aula, tem esse material genético, com suas informações genéticas. O que é isso? São genes que carregam informações biológicas de cada um de nós. Não só a gente, tá? Pensar em plantas também. Uma planta, uma mangueira, se eu retiro lá uma muda de uma semente de uma mangueira e ponho lá para germinar no meu jardim, ela vai dar manga. Se a mangueira original, ela era uma mangueira mais produtiva, que dava plantas mais doces e tal, os descendentes vão ter essa mesma característica, ok? Pessoal, e o que são esses tais de genes? São sequências, letrinhas que todo ser vivo tem na forma de um DNA ou um RNA. Nós conversamos lá atrás as características obrigatórias de todo ser vivo. A primeira delas era ser formado por célula. Quando nós conversamos sobre as células, nós vimos que, independente de ter núcleo ou não ter núcleo, os procariontes e eucariontes, todos tinham material genético. Todos tinham DNA ou RNA. Portanto, a bactéria perigosa, ela vai ter descendentes perigosos, porque no DNA dela tem essa informação. A bactéria que é mais difícil de ser morta, ela carrega esta informação nos seus genes, ela carrega essa informação no seu material genético. Eu, com toda a minha altura, beleza e inteligência, carrego toda essa informação no meu DNA. E meu filho, se ele tiver muita sorte, ele vai puxar para mim. Porém, não é 100% de certeza que os nossos descendentes herdam todas as nossas características. Porque a nossa reprodução é sexuada. Eu tenho o meu DNA bagunçando com o DNA de um outro ser vivo e dali nascendo uma mistura desses dois. Portanto, a maioria dos genes vão vir de quem? Vão ser os válidos de quem? Do pai ou da mãe? Não sei. Depende de uma outra história que vocês vão ver isso mais pra frente. Um tal de genes dominantes e genes recessivos. Tá certo? Bem, continuando aqui. Pensando nisso daqui tudo, detalhe, tá? Quando começaram a pensar de hereditariedade, que puxava, um ser vivo puxa do outro, aquela característica é encontrada no avô, aquela característica é encontrada numa outra planta, se eu cruzar essa planta com essa, eu vou ter essa cor e tal. Eles não faziam ideia de que era material genético ainda. DNA foi descoberto em 1953. 1953. Olha isso, tá? E aí quando eu falo essa hereditariedade, como que era dita por eles? Eles falavam de um tal de fatores. Fatores é quando eles não sabiam explicar o que era. Eles falavam de fatores e aí fatores são passados de pais para filho. Ponto final, tá? Bem, aqui nós temos as primeiras ideias de evolução de diversidade, ou de surgimento de diversidade, desculpa. Nós já conversamos sobre isso daqui lá no começo do ano, pelo menos a turma do 7º E e do 7º B, tenho certeza, porque eu conversei com eles, sobre criacionismo. O que é o criacionismo? É uma ideia que diz que, num momento único da história dos seres vivos, uma criatura divina, um ser divino, que a gente chama de Deus, cria todos os seres vivos que nós encontramos hoje em dia num único evento. E aí, este evento é chamado de criação. É uma criação divina. E uma característica importante disso daí, importante não, curiosa, é que todos esses seres que foram criados neste momento, eles são fixos. Portanto, o ser humano, desde o momento da sua criação original, ele tem as mesmas características. Uma borboleta, as mesmas características. Então isso a gente chama de fixismo, porque eles são fixos. Ok? O
que isso quer dizer? Eu tenho 3 especinhas aqui que foram criadas lá no momento da criação universal. Nós já conversamos lá no começo do ano, que está lá no livro de Gênesis, da Bíblia, bem detalhado e tal, que por estar num livro, pode ser uma teoria, né? É um livro de religião, mas ele é um livro, então pode ser uma teoria. Então, ó, 3 espécies aqui que surgiram, estão vendo aqui na minha seta, 3 espécies que surgiram, e aí, ó, passou todo o tempo evolutivo, vamos dizer assim, ó, bilhões e bilhões de anos, essas 3 espécies aqui continuam. Do mesmo jeitinho, ó. A bolinha azul continua uma bolinha azul, o quadradinho verde continua um quadradinho verde, o triângulo amarelo um triângulo amarelo. Então, ó, passou toda a história evolutiva do grupo, dos seres vivos, eles continuam os mesmos. Aí, alguém pode se perguntar, ué, mas e os seres que sumiram nessa história? Dinossauro, que mais que eu tenho sumido aí? Demônio da Tasmânia, a anta gigante, preguiça gigante e tal. Cadê? Cadê a setinha deles? Eles não conseguiram se manter na Terra. E aí vem aquelas extrapolações, né, que Deus não quis. Deus não quis. Deus achou melhor mandar isso embora. Então, para definir fixismo ou criacionismo, ó, os seres vivos atuais, eles são idênticos às suas formas originais. Nada foi alterado. Bem, agora eu tenho uma outra teoria aqui, o tal do meu transformismo. Transformismo, o que quer dizer? Que um ser original, no passar de todo o tempo desse ser vivo até os dias de hoje, do dia que ele surgiu até os dias de hoje, ele passou por transformações. Isso a gente chama de transformismo, que mais atualmente é chamado de evolucionismo. Os seres evoluíram de uma única coisinha aqui. Então percebam que essa estrelinha, no passar do tempo, ela deu origem a 3 novas espécies. Nenhuma é igual à estrela original, mas eles carregam informações que vieram dela. É aquela velha história do macaco, sabe? Ah, nós viemos do macaco. Nós estamos aqui, o macaco está aqui, e nós viemos de um outro ser que não era macaco. Uma linhagem virou macaco, outra linhagem virou ser humano. Mas entendam isso, que esses seres aqui, eles foram se transformando ao longo de gerações. Eles foram evoluindo ao longo de gerações. Vamos explicar? Os seres vivos atuais, os atuais são resultado de transformações a partir de um ancestral comum entre todos eles. Então, esses seres foram evoluindo. Ó, uma coisa que não é matéria de vocês ainda do ensino médio, evoluir não significa melhorar. Não quer dizer que ele ficou melhor, quer dizer que ele se adaptou, tá? Ele conseguiu sobreviver de alguma maneira. Ué, nós vamos conversar isso mais pra frente, que estamos perdendo estruturas do nosso corpo, porque nós não estamos usando mais dente do siso. Tem gente que não nasce dente do siso mais, tem gente que não nasce com apêndice. Então por quê? Está melhorando? Não, está perdendo estrutura. Ele está evoluindo para se adaptar melhor. Tudo bem? Então, esta é uma explicaçãozinha aqui bem bacana para vocês, que mostra a diferença principal entre o criacionismo e o evolucionismo. Tá? Bem, nós conversamos sobre as duas coisas. Tem pessoas que até hoje são criacionistas, principalmente as ligadas a religiões. Né? Vamos pensar em pastores, bispos, papas, seja o que for aí, são ligados a criacionismo. E aí, nesse caso, o que acontece? Eles acreditam ainda no momento inicial da criação. Acreditam no momento inicial único da criação. Outros são evolucionistas. Acreditam que a evolução aconteceu. Nós, biólogos, temos que ser evolucionistas. Não conheço até hoje um biólogo que seja criacionista, porque senão acabou a biologia. Acabou a biologia. Tá? Teve um evento de biologia e acabou. Pessoal, o que eu falo, você pode acreditar no que você quiser. Você pode acreditar em criacionismo, em Deus, porque minha mãe me ensinou, porque eu sou muito religioso e tal, faço catecismo, ou eu posso acreditar em evolucionismo. Porém, você não pode deixar de saber que existe a outra ideia. Então, se eu sou criacionista, eu tenho que saber que existe o evolucionismo também. Até para poder criticar ela, falar que ela está errada. É a história da Terra plana. Se eu acredito na Terra plana, eu tenho que saber que existem outras teorias e conhecê-las para poder falar que elas estão erradas. Tudo bem?
Ó, nós já estamos lá na página 293, tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês. Ó. Saímos daqui. Opa, vou rasgar minha apostila. Passamos por aqui. Opa, ficou uma atividade que eu vou explicar. E chegamos já aqui. Outra atividade aqui. Bem, entrando na aula 14, nós vamos falar então sobre as teorias evolutivas que foram surgindo. Então, quais são as teorias que foram surgindo nesse meio termo, que aí as pessoas que começaram a acreditar, não é Deus que criou essa história. Não foi Deus. Foi alguma coisa que surgiu lá, um primeiro ser vivo muito simples, que foi se modificando e dando origem a todos os demais. Então, isso é evolução, beleza. Só que aí começou a explicar agora o que é evolução. Aí surgem as teorias evolutivas, e eu vou pincelar muito rapidamente essas duas principais, e na aula de hoje eu vou ficar nesta primeira aqui, porque essa dá muito pano para manga. Bem, a primeira teoria evolutiva, ela se baseia em Lamarck, que a gente chama de Lamarckismo, são as ideias de Lamarck, né? As outras, as mais modernas, são as de Charles Darwin, baseadas no tal do darwinismo. Pessoal, o que Lamarck dizia pra gente? Lamarck falava de uma tal de lei do uso e desuso. Por exemplo, quanto mais eu usasse um órgão, mais ele se desenvolveria no meu organismo, no meu corpo. E quanto menos eu usasse um órgão, menos esse órgão se desenvolveria até que um dia ele poderia sumir. Por exemplo, o exemplo mais clássico deles são as girafas. As girafas tinham um pescoço curto, começaram a esticar os pescoços para alcançar as comidas lá de cima do alto da árvore, e aí esticou o pescoço, porque ela precisou usar, então ela usou muito o pescoço. Exemplos assim que eu poderia dizer, se eu malho muito, eu estou usando muito os meus músculos do braço, esse órgão vai crescer. Tá, então o Lamarck não estava tão errado, né? O meu órgão cresce mesmo, meu músculo, desculpa, cresce mesmo, né? Então, né, eu estou usando, só que também se eu não parar de usar o braço, ele vai sumir, ele vai desaparecer, não sei. Até aí, e tem umas outras explicações, por exemplo, aquelas mulheres de aldeias que colocam arcos, argolas nos pescoços. Cada ano que passa, ela coloca um arco e vai esticando esse pescoço dela. Essas mulheres, se elas tirarem as argolas, elas têm um pescoço mais longo do que o da gente. Se eu faço esporte, quando eu sou pequeno, eu posso crescer mais. Eu fiz muito esporte, cresci demais. Então, isso daí poderia ser ideias lamarquistas, usando situações. E eu perder o meu dente do siso, caiu em desuso, vou perder essa estrutura. E eu não usando mais o meu dedinho, que nós conversamos sobre o dedinho, se eu não me engano, o dedinho do pé, pode ser nós vamos perder essa estrutura no futuro, talvez. Então, olha aí só. Até aí estava tudo bem, mais ou menos tudo bem. Só que aí Lamarck falou uma besteira, porque foi aqui, ó. Ele falava que esses caracteres que você adquiriu, esticou o pescoço, né, eles eram passados para os filhos. Então vamos dizer, se bastava eu malhar, que meu filho já ia nascer malhado. Seria uma benção. Não, benção se meu pai tivesse malhado, né? A girafa vai ter pescoço grande, os filhotinhos, porque a mãe malhou, a mãe esticou o pescoço. Se eu estudar muito, usar muito o meu cérebro vai desenvolver demais, meu filho já vai nascer inteligente. Então, assim, aí ele pecou e aí o povo começou a ficar meio com o pé atrás nele. O que Lamarck falava? Então, que as mudanças do meio, então, para ter que me adaptar ao meio, ela induzia transformações no corpo dos seres vivos. O que isso quer dizer? Esta estrela, aconteceu alguma coisa que ela teve que perder as pontas, mudar a sua forma, e aí foi transformando isso para frente. Ela foi se transformando para conseguir sobreviver. Darwin fala assim, esse tal de Lamarck não está muito certo, não. O Darwin, ele já falava outra coisa, que dentro de uma espécie, seja qual for a girafa, seja os seres humanos, nós temos seres diferentes, seres que não são idênticos. Nós temos variabilidades entre os seres. E aí, esses seres que são diferentes, eles precisam estar bem adaptados ao meio onde eles vivem. E de que maneira isso acontece? Por competição, por luta pela sobrevivência.
que aconteceria com a girafa de acordo com Darwin? Existiam girafas de todos os tamanhos de pescoço, todos os tamanhos. Quando acabou os alimentos da parte de baixo, só tinha alimento na parte de cima, as girafas de pescoço comprido, o que elas faziam? Comiam. E as girafas de pescoço curto? Elas não tinham que comer. Elas perdiam esse alimento. Elas perdiam a vida por falta de alimento. Então Darwin dizia isso. Nós temos variabilidade desde o começo dos seres vivos. E aqueles que tinham as características favoráveis ao ambiente foram os que sobreviveram. E principalmente os que deixaram filhos. Né? Os que não conseguiam nem comer, não tinha como reproduzir. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que amanhã dá uma nevasca em Rio Preto. Dá uma baita de uma nevasca em Rio Preto. Todos os moradores de Rio Preto são capazes de se adaptar a essa nevasca e sobreviverem? Só aqueles que têm mais bens, que têm uma casa mais segura, uma casa mais quentinha, roupas melhores. E aí, os mais aptos vão sobreviver. Essa pandemia, principalmente, ela tá levando embora quem? Os seres que não têm condições de se manter vivos. Os seres menos aptos. Os seres, o que fala que os grupos de risco são os grupos que têm as doenças, os seres, as pessoas que têm as doenças pré-existentes lá, ou então aqueles que têm os mais velhos e tal, porque simplesmente porque eles têm menos capacidade, menos força vital para se manter numa situação dessa. Talvez se nós pegarmos uma doença dessa, nós não vamos nem perceber porque nós somos mais adaptados, mais fortes no caso. Então é uma luta pela sobrevivência. E aí surge o termo mais famoso de Charles Darwin, que cai até na prova do Enem e tudo mais na sua vida, que é a tal da seleção natural. Tá? Não é aula de hoje, porque eu vou ficar um tempão apaixonado por esse cara. Eu vou ficar um tempão falando de Charles Darwin, tem até o livro dele aqui, depois eu tento procurar para vocês, que então hoje nós vamos parar em Lamarck, tá bom? Pessoal, feito isso, eu vou pedir para vocês irem todos para a apostila, tá? Que aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre Lamarck, ó. Vamos correr aqui, ó, pessoal, fazer isso daqui que eu vou cobrar de vocês, já aqui a fotinha, pode tirar uma foto, fazer isso daqui que eu quero ver fotinho depois, e agora eu entro aqui em Lamarck, tudo bem? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais aqui. Lamarck. Bom, amiguinhos, legal ter um grifa-texto na mão agora, tá? Então vamos lá. Um dos primeiros cientistas que elaborou a teoria de evolução foi o Jean-Baptiste Lamarck. Isso lá nos anos 1829, ele morreu em 1829, olha isso. O DNA foi descoberto lá em 1953. Coitado, ele nem sonhava que isso existia. Ele sabia que tinha diferença, sabia que tinha tudo lá, as coisas, mas ele não sabia dizer mais nada, tá? Então vamos lá. Ele, conhecido Lamarck, como Lamarck principalmente, ele acreditava na existência de um Deus. Putz, o cara não era evolucionista, agora você vem falar para mim que ele acredita em Deus? Ele acreditava sim no criacionismo, porém, ele dizia que esse criador que criou aqueles seres vivos deixou que a natureza tivesse mecanismos próprios para permitir modificações dos seres. Então ele falava assim, ó, eu te dou alimento, girafa, só que tá aqui no alto, você quer vir pegar, estica esse pescoço. Deu para pegar? Então assim, ele falava que a natureza dava, por mais que tenha sido Deus que criou, mas a natureza dava brechas para cada um desses seres vivos poderem melhorar, vamos dizer assim, né? Evoluir, tudo bem? E aí, segundo Lamarck, a formação, o desenvolvimento e a reprodução dos seres vivos eram explicados por 4 leis. Atenção, galera, vou voltar aqui. Nós tínhamos até pouco tempo atrás 2 leis, uso e desuso e transmissão dos caracteres. Hoje é cobrado da gente mais 2, tá? Olha aqui. Primeira lei, existe a tendência para um aumento de complexidade dos seres vivos. A natureza deixa você melhorar um pouco. Segundo, os órgãos surgem em função da sua necessidade que foi imposta pelo ambiente. Então, o pescoço comprido surgiu porque o ambiente precisou que isso acontecesse. Tá? Terceiro, os órgãos se desenvolvem ou se atrofiam, somem, não são usados, vão sumir, de acordo com o uso e desuso. Então, se for utilizado,
ele vai se desenvolver. Se for não utilizado, ele vai atrofiar e vai sumir, tá? E aí, o erro do Lamarck aqui, ó, existe uma herança daquilo que foi adquirido, transmissão dos caracteres adquiridos. Então, se o cara melhorou, não precisa o filho dele se preocupar, porque ele já vai nascer melhorado, tá? Beleza? Isso aqui é importante, tá, galera? E aí, a apostila vai tratar essas 4 leis aqui bem trabalhadinha com vocês. A primeira aqui, ó, complexidade. Segundo Lamarck, as espécies tendem a tornar-se cada vez mais complexas. As primeiras espécies teriam sido muito simples, que Deus criou, muito simples, mas graças à ação de forças externas do ambiente, aumentaram a complexidade desses seres. Organismos cada vez mais complexos foram se originando. Então, o animal, devido ao ambiente estar forçando isso nele, teve que começar a se aperfeiçoar, ficar mais complexo. Outras espécies passaram por outras complexidades, porque eles tiveram que enfrentar outras dificuldades também. O exemplo que ele fala aqui pra gente, olha aqui, ó, o aperfeiçoamento das espécies ocorreria da mesma maneira que um recém-nascido tende a tornar-se mais complexo à medida que se torna adulto. Por exemplo, adquirindo pelos. Olha o exemplo aqui, ó. Isso é se tornar complexo para Lamarck. O cara nasceu aqui pelado, sabe aquela expressão rato pelado? Ó, o rato pelado aqui, sem um fiapo. Ter pelos é uma característica de mamíferos. Todo mamífero tem que ter pelo. Ó, pelos, tá? Pelos, tá? Todo mamífero tem que ter. E aí, se eu olho esse trem aqui, eu falo que é uma larva, eu falo que é uma lesma, porque não tem pelo, uma minhoca. Mas, ao passar do tempo, esse ser vivo aqui, ele vai tendo que ficar mais complexo, e aí os pelos vão surgindo nele, tá bom? Segunda lei, a tal da necessidade. Ó, o aumento da complexidade dos seres vivos levaria a mudanças nas características dele. Então, quanto mais complexo ele for ficando, mais diferente ele vai ficando também. O desenvolvimento ou desaparecimento de cada característica de um indivíduo seria determinado pelas necessidades de sobrevivência, o que geraria mudanças de hábitos. Então, vamos supor que o animal ele comia vegetal. Isso aconteceu com a gente também, viu, galera? Nossos dentes, por exemplo, nossa alimentação era muito baseada em carne crua nos homens das cavernas, carne que não era cozida. A carne que não é cozida, ela não é macia, é uma carne mais fibrosa, mais grossa. O animal morria, ele não comia na hora muitas vezes, então acabava se endurecendo. Então nossos dentes todos, eles tinham uma formação para você conseguir triturar isso com força, rasgar, ter força. Com o passar do tempo, nós começamos a cozinhar, e quando surgiu o fogo, foi uma característica para poder mexer nos alimentos muito boa, porque passou a amaciar os alimentos. Os dentes não tinham tanta função mais de triturar, rasgar, amaciar e tal. Isso já vinha um pouco mais amaciado para a gente. Então, olha isso, ó. Necessidades para sobreviver gerou mudanças de hábitos na formação dos seres vivos, tá? Um exemplo aqui de Lamarck, ó, observando os tentáculos na cabeça de um caracol, ó, tentáculos na cabeça de um caracol, Lamarck chega à conclusão de que a necessidade de perceber o ambiente fazia com que alguns líquidos do corpo do animal se deslocassem para a cabeça, produzindo então a formação de tentáculos. Então, ó, o animal, teoricamente, ele seria isso. Esquece essa parte, nossa, eu ia pôr na luz, na tela. Esquece essa parte aqui, ó. O animal seria até aqui. Só que aí, para que lado que ele vai? Vou subir, vou descer, por quê? O que tem na minha frente? Para poder se orientar, líquidos do corpo deste molusco foram se vindo aqui para a região frontal do corpo dele, produzindo então tentáculos que esse indivíduo pudesse perceber o meio que ele estava habitando. Prefiro não comentar. Chego aqui na próxima. Uso e desuso. Ó, uso e desuso traz várias espécies, vários exemplos bem legais a apostila aqui, viu? Uso e desuso. O uso mais frequente de um determinado órgão, resultado da necessidade de uma mudança de seus hábitos, estimularia o seu desenvolvimento
de modo a atender melhor as funções que são requeridas. Então, a girafa tinha que alcançar lá em cima. A girafa tinha que alcançar lá em cima. Ela tinha que esticar esse pescoço, senão ela ia ficar sem comer. Então, necessidade de mudança de hábito, porque estava pedindo uma função nova ao ambiente. Pescoço comprido ele queria, porque senão ela ia ficar sem comida de qualquer maneira. Então, começa logo a esticar esse pescoço. Então, ela usou mais frequentemente o pescoço dela. Além disso, a falta de uso, ou seja, o desuso, teria o efeito oposto, causando uma tal de atrofia. O que é atrofia? Diminuição, enfraquecimento e até desaparecimento de qualquer órgão. Então, quanto mais usava um indivíduo, mais usava um órgão, o indivíduo tinha aquele órgão especializado, até crescido. Quanto menos usava, ele tinha mais diminuído, até que ficava atrofiado e poderia desaparecer. Galera, já pensou, hein? Se eu não estudo, se eu não penso, se eu deixo os outros pensarem por mim, meu cérebro iria atrofiando. E se pelo contrário, se eu sou um bom estudante, meu cérebro iria desenvolver cada vez mais para isso e ele ia crescer e desenvolver. Ia ficar cabeçudão, segundo Lamarck, não tinha até um cabeção, tá? Lamarck, em seus livros, ele cita vários exemplos de animais nos quais esse fenômeno teria ocorrido. Que legal, porque a apostila não vai falar da girafa. Porque a girafa, desde quando o meu bisavô não, porque não tinha Lamarck na época, mas desde quando é o exemplo que todo mundo trabalha. Então ele vai trazer uns mais modernos para vocês. Olha, modernos não, mais diferentes. Lamarck, em seus livros, dá vários exemplos. Vamos lá? Começando aqui, ó. As aves com o hábito de pousar em galhos, são aquelas que pousam em galhos bem fininhos, não fica muito no chão. Elas, como os bentivis e tal, eles têm os dedos das patas curvados. Eles não são dedos retos, são dedos curvados para poder aquele sentar, fazer um gancho, pousar, melhor dizendo, faz um gancho e se prendem a estes galhos mais fininhos. Por que ele fez isso? Porque essa ave só sentava em galhos. E aí ele caía muitas vezes. Até que um dia ele começou a aprender a usar, prender com, o dedinho assim, com os dedinhos assim, e aí parou de cair, desenvolveu essa característica, pronto, desenvolveu, transformou, né? Outra aqui, esse também é legal, ó. Os rinocerontes, assim como os elefantes e outros animais menos sujeitos ao ataque de predadores, eles têm patas mais curtas e muito mais grossas, porque eles não precisam fugir correndo. Então, você não vai ver um leão caçando um rinoceronte, um elefante. Você não vai ver. Por quê? Porque são animais muito fortes, animais com, olha esse chifre aqui, são animais de cor espesso, uma pele muito espessa para ser perfurada e tal. Então, ele não tem que correr de nada, basta ele balançar esse chifre aqui que o povo sai correndo, até nós, né? Então, com essa característica de não ter que precisar fugir de ninguém, o que aconteceu? Olha esse cambritinho dele. 2 perninhas atrofiadinhas aí, 4 perninhas atrofiadinhas ali, pequenininha, curtinha, não atrofiada, desculpa, e aí pode ser até mais grossa essas pernas, pensa na pata do elefante lá, uma pata mais grossa e tal, né? Beleza? Vamos lá. Aves aquáticas como um atobá, conhece o atobá? Ó, esse aqui é o atobá, as patinhas azuis aqui, ó, bonitinho, se não me engano são um filhote. As aves aquáticas como os atobás, que chegam até 90 centímetros de comprimento, as aves aquáticas os patos e os cisnes, então as 3 aves, os atobás, o pato e o cisne, para nadar, eles esticavam o seu dedo para fazer assim, ó, conseguir fazer isso. Então eles esticavam para nadar mais rápido e mais forte. A gente também faz isso na natação, a gente estica o braço lá na frente e o professor fala, puxa isso, estica lá para trás. Bate essa perna bem esticada. Nossa, quem nunca ouviu essa palavra na natação? Bate essa perna bem esticada. Então eles esticavam os dedos, era o que ele tinha para esticar. E aí com esse esticar, olha o que aconteceu aqui, ó. Eles começaram a ter membranas, é como se eles pegassem isso daqui que a gente tem, ó, e tô esticando meu dedo e isso tá indo junto. E aí essas membranas foram esticadas até a ponta dos dedinhos. Né? Né? Beleza, né, Michael Phelps aqui, ó. Vamos lá. As primeiras cobras seriam dotadas de patas. Acho que fala na Bíblia, fala sobre isso, né? E tem realmente umas cobras que estão com as patinhas e tal, resquícios de pata e tal, não sei o que.
Essas patas se atrofiaram e desapareceram pela falta de uso. Por isso, as cobras atuais não possuem patas. Nesta foto, temos a Naja, que mede cerca de 2 metros de comprimento, a cobra que fica, né, com o pescoço em pé. Então, as primeiras cobras elas teriam patas, mas elas não andavam pelas patas, elas andavam pelo ventre mesmo, e aí acabou atrofiando essa parte do corpo delas e perdeu-se essa parte do corpo delas. Bem, tá acabando. Tá acabando. Outra coisinha. O hábito da garça de pescar à beira d'água teria causado o alongamento do seu pescoço e o aumento de suas pernas. Nossa, se eu estivesse com vocês, eu ia fazer isso, teatrinho para vocês. Pensa assim, eu tô na água, eu tô baixinho, tenho que procurar o peixe. Eu só vejo o que tá aqui na minha frente. Se eu vou de longe, eu consigo enxergar mais peixes espalhados naquela água. Então, de tanto essa garça ter que se esticar para conseguir enxergar mais longe, mais aberto no campo da água, ela passou a esticar, ter as suas patas muito esticadas e esse pescoço muito esticado. Darwin lá na frente vai falar depois por que as garças têm as patas grandes, compridas assim, os pescoços. É por causa disso. Mas é porque elas eram mais espertas, elas conseguiam ver mais peixes do que as que são pequenininhas, não conseguiam pegar os peixes. Spoiler, não podia nem falar disso agora. Mas beleza. A Mark disse que cresceu o pescoço e pata por causa disso. Olha aqui, né? Quem tá aqui? Os veados teriam adquirido corpo esbelto, olha que veado esbelto, e pernas muito longas e finas, pela necessidade de fugir rapidamente de predadores mais fortes. É o oposto do rinoceronte. Rinoceronte não precisava, não desenvolveu. Não precisava correr, não desenvolveu patas. Patas pequenas, curtas. Os veadinhos precisavam correr muito, porque é uma carne apreciada para os predadores, os carnívoros, leões principalmente, passaram a ter que passaram a ter que aprender a correr, e aí correndo desenvolveu-se a estrutura e ficou bem compridinha, bem fininha, bem mais fininha do que a dos rinocerontes ali, né? Beleza, vamos ver o que mais eu tenho aqui. Só. Chego no último item. Então, ó, herança do adquirido. Então, aqui modificou, né? Tudo modificou aqui. Beleza. Agora, os filhotinhos vão nascer com isso. Então, ó, todas as transformações dos organismos, orientadas por necessidades impostas pelo ambiente, seriam transmitidas para as gerações seguintes. Pega seu grifo-texto, você tenta testar aqui, ó. Pega seu grifo-texto aí, marca, ó. Todas as transformações dos organismos orientadas pelas necessidades impostas pelo ambiente teriam sido transmitidas para as gerações seguintes. Em outras palavras, as características que eles adquiriram ao longo de sua vida seriam herdadas por descendentes. Cara, se teu pai é atleta, inteligente e alto, você estava feito. Se teu pai era preguiçoso, você estava ferrado, amigo. Nem cérebro você nascia. Bem, essa ideia não foi criada por Lamarck, só que ele defendeu muito e ficou como sendo a dele, tá? Então, Lamarck se ferra por causa disso daí. Ele fala que as características são transmitidas para os descendentes. Outra ali. Olha lá. Uma das críticas feitas à teoria de Lamarck lembrava que certas características adquiridas acidentalmente, como lesões, cicatrizes e amputações, não se transmite às gerações seguintes, como deveria acontecer, segundo a sua teoria dos caracteres adquiridos. Vamos supor que eu sofri um acidente e eu perco um braço, eu não vou ter mais esse braço para estimular. Eu perdi ele, teoricamente meu filho teria que nascer sem ele. Ou então, eu tô com uma cicatriz aqui em alguma parte do meu corpo por causa de uma lesão, minha pele teve que se multiplicar rápido para fazer lá a cicatriz. Cadê a cicatriz no filho? Então era incoerente as explicações dele, tá? Não era muito, não batia 100% das explicações, do que era visto, não batia 100% com as explicações dele, tá bom? Lamarck, no entanto, afirmava que só seriam transmitidas as mudanças consequentes de necessidades impostas pelo ambiente, o que não é o caso dessas características adquiridas acidentalmente. Eu perder um braço, não foi a natureza que quis, foi um evento acidental. Mas pensando, né, como teu filho vai saber disso, né? Como teus
essa característica vai ser herdável ou não herdável porque a natureza quis e não acidentalmente. Beleza? Então, sem nenhuma modificação intencional, foi sem querer. Hoje, com o conhecimento que temos sobre DNA e a hereditariedade, não há evidências de características adquiridas pelos indivíduos possam ser transmitidas às gerações seguintes, refutando a teoria de Lamarck, negando a teoria de Lamarck. Eu vejo aí uns pais altos pra caramba e os filhos mirradinhos pequenininhos, ou então eu vejo uns pais muito baixinhos e uns filhos muito altões. Isso é totalmente contra a história de Lamarck aqui, né? Os seres vivos já nascem com o seu padrão genético determinado. E este, na ausência de condições anormais, como algum tipo de doenças, problemas e tal, que vai mudar esse DNA, ele não é modificado ao longo da vida. Então, se eu não tiver nada atípico na minha formação aqui, por exemplo, eu não tenho submetido a uma radiação que causou uma mutação e eu, sei lá, desenvolvi um braço mais, sei lá. Se nada disso acontecer, tudo já está predisposto lá no meu DNA, tá? Até doenças, pessoal, doenças que se manifestam lá na frente, já está desenhada no seu DNA isso. Por isso, uma característica adquirida não poderia ser incorporada a esse padrão genético e nem, muito menos, herdada pelos descendentes. Tudo bem? Dessa maneira a gente termina Lamarck. E aí vai ficar lá para frente Darwin. Darwin, aí é um monte de coisa para mostrar para vocês. Nós já chegamos na página 296, tá, galerinha? Darwin vai contar toda a história de Darwin, tem filmes bem legais de Darwin, tá? Então eu vou deixar Darwin para uma aula só de Darwin. Pessoas, o que eu quero de vocês? O que eu vou querer de vocês? Vocês vão fazer para mim, fotografar e mandar aqui no Classroom, por favor. Isso daqui, ó. Cadê? Aqui, não. Aqui. Página 292. Depois, página 293. Essa imagenzinha aqui. É 293. Essa atividade 1. Então, ó. Você já pensou nisso? Muito fácil. Vou mandar um áudio depois explicando. Atividade 1. Depois, a atividade 2, tá? Atividade 2 é apenas um exercício também sobre as topiras. Esse exercício é da hora, tá? Para você falar como que... Não vou falar. Por que as topiras têm os olhos tão pequenininhos? Tem que pensar onde ela vive e tal, tá? Beleza, povo. Eu acho que era isso. A gente fica por aqui. Eu esqueci de no começo da aula me apresentar para o 7º C. Eu sou o professor Márcio de Ciências do 7º A e B da manhã, né? O que acontece é que a professora Patrícia, nosso déficit, para ela não ter que gravar a mesma aula que eu, então ela ficou com o 8º e com o 9º, e eu fiquei com o 6º e 7º, tudo bem? Então as respostas são para mim que vão ser enviadas, eu que vou visitar essas respostas todas, tudo bem? E mais uma coisa, tem a nossa provinha de amanhã do 7º A e B, não é uma prova, é uma atividade avaliativa. Faça com dedicação, por favor. Isso não cai, tá? Ela vai até lá aquela parte de classificação. Por favor, tenha seriedade nisso daí. Eu não vou estar lá para te olhar, mas eu vou confiar em vocês, né? Faça com seriedade, tudo bem? Não se preocupe, não é nada fora do comum, não é nada muito dificílimo da gente ter que colar, né? Vamos dizer assim. E estou disponível para vocês, ok? Pessoal, é isso. Um beijo no coração. Até para o meu óculos de Harry Potter. Um beijo no coração para vocês e